que é que você vende? Minha esposa tá agora lá no quarto, assistindo uma aula da Liz Valls, e aí ela me veio com essa pergunta. A hora que eu fui lá ver como é que tava a aula, ela falou: Nossa, ela falou um negócio aqui sobre eu não sei o que eu vendo. E na verdade ela vende produto físico, então ela tava num outro conflito lá com relação a isso. Mas eu falei: Cara, que pergunta do caramba, velho. O que que eu vendo? E essa pergunta é muito boa, porque ela leva a gente a entender que o que a gente está vendendo não é o que a gente entrega. Isso é uma diferença muito importante de entender na hora da gente comunicar qualquer coisa com relação a um processo de venda. Porque o que você está vendendo não necessariamente é o que você está entregando, que é o seu produto, que é a sua prestação de serviço, o que quer que seja. Então, afinal de contas, o que é que você vende? E isso não devia ser a primeira coisa que você sabe? Por que então que passa tão despercebido? Por que então e fica tão obscuro no radar? Por que essa pergunta choca? Não era pra chocar, né? Em tese era pra ser a primeira coisa que eu penso. Mas eu fui pensar o que é que eu vendo e eu tô no começo da jornada. Quem tá acompanhando isso sabe que tem bastante tempo que eu trabalho, mas é a primeira vez que eu realmente me proponho a vir fazer um trabalho onde eu vou vender algo pra você. Eu vendia pra conhecido, já sabia quem eu era, já sabia o que eu era capaz de fazer. E aí eu me peguei pensando uma pergunta boa dessas. O que é que eu vendo? E o que é que você vende? E como é que você chega nessa resposta? Que é esse o ponto que eu tô aqui também maluco, por causa da provocação que a Liz fez na aula dela lá. Se é que foi isso mesmo, foi que a Fernanda entendeu, né? Eu não sei se foi isso mesmo que ela falou, mas me veio a baita provocação que eu vim jogar pra ti, vim jogar pra você a provocação. Como é que você chega então nessa resposta do que é que você vende? Porque umas coisas me vêm na cabeça quando eu paro pra pensar disso. Eu lembro do Érico Rocha falando da diferença da Roma, quando você que a Roma não é o produto. A Roma é o lugar onde a pessoa vai chegar e isso te ajuda a escrever uma oferta, é uma técnica de escrita de oferta. E em tese é o que você vende, porque o que você vende é a oferta e o que você entrega é o processo que a pessoa vai ter que percorrer para chegar aonde ela quer chegar, que é o que o Érico chama da Roma, que a pessoa não quer a viagem para Roma, ela quer chegar, ela quer estar lá. Então, de que forma que você consegue extrair isso daí? Eu acabei de falar uma forma, né, para você conseguir chegar é você pensar aonde que a pessoa vai chegar depois que ela comprar o seu produto, depois que ela passar pelo seu serviço, depois que você fizer o que quer que seja que você faz por ela. E isso é uma forma de ser o que você vende, mas ainda assim é mais. É mais, dá para levar isso uma camada a mais. Porque você pensa que esse produto a pessoa comprou para obter alguma coisa. E essa alguma coisa pode ser uma cumprir alguma coisa física na casa dele, igual, tipo, tem uma parede que tá ali agora com um buraco. Buraco não, porque o cara passou uma massa em cima lá, mas eu vou ter que dar um acabamento ali em cima. Então eu vou precisar de alguém para vir ali e fazer um arremate ali na minha parede para poder cobrir a parte que tá só tampada ali de quando eu mexer no ar-condicionado. E aí você pensa, como é que essa parede, como é que o cara vende isso daí pra mim? Tipo, tampo, faço o revestimento da sua parede, mas tipo, é isso que eu quero? É porque eu olho a minha parede e vejo isso. Mas por que que eu quero esse revestimento? Ah, cara, porque agora tá feio aqui na minha sala, tá? A parede minha tem um revestimento super bonito e tem uma massa branca no pedaço ali onde o cara esbarrou do lado de dentro para puxar o negócio do ar-condicionado. Então você tá me vendendo uma parede bonita, não só uma parede arrumada, num buraco tampado, né? Mas uma parede bonita. E aí, nossa, mas por que eu quero a minha parede bonita? Porque eu quero a minha casa mais aconchegante. Então agora eu tô te vendendo uma casa aconchegante. Veja que a entrega é sempre a mesma. A entrega é sempre o cara ir ali e fazer um revestimento bonito na minha parede. Mas veja que a forma que eu estou apresentando aquilo que eu faço vai tomando uma outra dimensão, porque eu estou apresentando de uma forma diferente. Então eu posso vender, eu faço revestimento em parede, eu posso vender, eu deixo a tua parede mais bonita, eu posso vender, eu deixo a tua sala mais aconchegante, a tua casa mais aconchegante. Eu crio um ambiente melhor para sua família, para suas visitas, para você. Você vê que isso vai tomando formas diferentes. Aquela história do cara que chegou numa obra, né, e saiu perguntando para várias pessoas lá o que elas estavam fazendo. E aí uma delas estava lá
mexendo a massa. Ele chegou e perguntou: o que que você está fazendo? Ele falou: tá vendo que eu estou fazendo uma parede. E aí ele foi para outra pessoa e fez a mesma pergunta. Outra pessoa também estava lá num outro momento e falou: nossa, eu estou construindo uma sala, que vai ser uma sala. E aí chegou numa outra pessoa da obra e perguntou: e o que que você está fazendo? E os três estavam fazendo a mesma coisa. E ele respondeu: eu estou construindo uma catedral. Então veja que a percepção do que você está fazendo também interfere na forma que você vai apresentar isso daí para a pessoa. E é por isso que a reflexão foi tão forte. Porque para eu poder apresentar bem aquilo que eu faço, eu tenho que ter entendido o que eu realmente faço, que realmente eu transformo quando eu faço, quando eu entrego. Então, até que ponto você tem clareza de todas as camadas, ou o máximo de camadas possíveis que estão envolvidas naquilo que você realmente faz, para você poder dizer para a pessoa de um jeito que vai ser gostoso de ouvir, de um jeito que vai ser suave de ouvir. E isso, inclusive, deixa você diferente. É um jeito muito forte de você diferenciar. Porque enquanto a maioria das pessoas vai vender algo que está ali óbvio, escancarado, superficial, material, você consegue entrar numa camada muito mais profunda, uma camada muito mais emocional de fazer isso daí. E sem perder o tom do material. O cara sabe que no fundo o que você vai fazer é só passar ali um revestimento na parede. Mas a forma que você está apresentando isso para ele transforma isso num outro significado, dá uma outra razão para ele fazer isso e uma razão que às vezes dá muito mais energia para que ele realmente tome a decisão de fazer. Só que tem um ponto a mais. E esse é o ponto a mais que tá me pegando, que foi também o que pegou a Fernanda quando ela veio conversar comigo. Porque para você fazer isso, e para você fazer isso também na melhor da tua capacidade, você ter elevado a sua percepção do que você faz, vai interferir. Então, você mesmo ter uma elevada percepção do que você está fazendo, como os construtores lá da igreja. Né? Se você está fazendo uma parede, qual o nível de respeito você vai colocar naquilo que você está fazendo? Qual o nível de zelo que você vai ter quando você fala: eu estou fazendo uma parede, como eu já fiz tantas outras paredes. E o cara fala: não, isso aqui é uma sala. Agora o contexto mudou, porque essa parede agora tem que conversar com as outras, né? Aquilo tem que ficar de uma forma que sustente em cima. Aquilo tem que ficar de uma forma que tenha função. E aí você pensa: não, eu estou construindo uma catedral. E aquilo toma um caráter simbólico. Aquilo toma um caráter que para ele é sagrado. Você sente a diferença no olhar de quem entende que está fazendo uma catedral e a diferença no olhar de quem acha que está fazendo uma parede. E no fundo é empilhar tijolo. O trabalho é um, mas o trabalho sai outro.